Você sabia que o seu corpo pode estar tentando te avisar antes de um infarto? Isso mesmo! Antes de um infarto, o corpo envia sinais sutis que podem ser ignorados ou confundidos com outros problemas. E o pior de tudo, muitas pessoas não sabem identificar esses sinais e acabam perdendo a chance de salvar suas vidas. Fica comigo, porque você vai entender tudo isso agora. Só no Brasil, mais de 300 mil pessoas morrem todos os anos por causa de infartos. Isso dá mais de 800 mortes por dia. E o mais trágico é que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, se as pessoas soubessem que o corpo tentou avisar. Talvez você conheça alguém que teve um infarto do nada, sem nenhum problema aparente. Mas será que foi mesmo sem aviso? Ou será que aquele desconforto que a pessoa teve dias antes era o alerta que ninguém soube interpretar? Um exemplo disso é o caso do seu João, de 52 anos, motorista de ônibus. Dias antes de sofrer um infarto fulminante, ele comentou com a esposa que estava mais cansado que o normal e com uma dorzinha no ombro esquerdo. Achou que era só tensão, tomou um analgésico e foi dormir. Nunca mais acordou. Casos assim se repetem todos os dias. E o que eles têm em comum? O sinal estava lá, mas passou despercebido. E é por isso que você precisa assistir até o final. Porque hoje você vai aprender a reconhecer o alerta silencioso que pode fazer toda a diferença. Você vai descobrir o que o corpo realmente sente antes de um infarto, por que esse sinal costuma ser ignorado e como tomar a atitude certa no momento exato. A partir de agora, você nunca mais vai ver seu corpo do mesmo jeito. Mas antes de revelar esse sinal oculto, é essencial entender o que realmente acontece dentro do seu corpo quando um infarto está se aproximando. E não se preocupe, eu vou te explicar tudo de forma simples, sem complicações médicas. Um infarto, também chamado de ataque cardíaco, acontece quando o sangue para de chegar corretamente a uma parte do coração. Isso geralmente acontece por causa de placas de gordura que se acumulam nas artérias ao longo do tempo. Essas placas vão entupindo os caminhos por onde o sangue deveria passar. E quando uma dessas artérias entope de vez, o coração fica sem oxigênio. Resultado? As células cardíacas começam a morrer. E é aí que o infarto acontece. Só que aqui está o detalhe mais importante. O processo não é instantâneo. O corpo começa a entrar em colapso aos poucos. E adivinha? Ele tenta avisar. Só que esses avisos nem sempre vêm em forma de dor no peito, como muita gente pensa. Na verdade, estudos mostram que mais da metade das pessoas que sofrem infarto não sentem dor forte no peito. Muitas vezes, os sinais são confundidos com problemas digestivos, tensão muscular ou simples cansaço. E tem mais. Mulheres e pessoas com diabetes, por exemplo, costumam ter sinais ainda mais sutis e diferentes. Isso significa que, enquanto você acha que está apenas tendo um dia mais cansativo, seu coração pode estar lutando para funcionar. Agora me responde. Você consegue imaginar quantas vidas poderiam ser salvas se mais pessoas soubessem disso? Se em vez de ignorar aquele mal-estar esquisito, soubessem que era o início de algo muito sério? E é exatamente isso que vamos revelar no próximo trecho. Qual é esse sintoma silencioso? Esse alerta escondido que o corpo dá, mas que a maioria das pessoas ignora. Fica comigo, porque agora chegou o momento mais importante. O sinal que quase ninguém leva a sério é o cansaço. Mas não é qualquer cansaço, e é aí que mora o perigo. Estamos falando de um tipo de fadiga profunda, repentina, que surge mesmo quando você não fez nenhum esforço. Aquela sensação de que o corpo está mais pesado que o normal, como se só levantar da cama ou subir um lance de escadas fosse uma maratona. Em muitos casos, esse cansaço vem acompanhado de suor frio, aquele suor pegajoso que aparece mesmo sem calor ou exercício, e uma leve náusea ou tontura, que pode ser confundida com problemas digestivos ou pressão baixa.
Outro sinal comum é uma dor estranha em partes incomuns, como nos ombros, mandíbula, costas ou até mesmo no braço direito, não só no esquerdo, como muita gente pensa. Em mulheres, esse padrão pode ser ainda mais disfarçado. O mal-estar pode parecer uma crise de ansiedade, uma queimação no estômago ou uma dor no pescoço. Parece exagero? Não é? É real. Diversas pessoas que sobreviveram a infartos contam que sentiram esses sintomas leves, ignoraram e só perceberam a gravidade quando já estavam no hospital. Imagine a seguinte situação. Você está em casa, depois de um dia comum, e começa a se sentir mais esgotado do que o normal. Não fez nenhum esforço físico, mas parece que a energia sumiu. Aí vem uma leve náusea, talvez um suorzinho frio, uma dorzinha que vai e volta nas costas. E você pensa, deve ser só estresse. Você se deita, acha que vai passar, mas não passa, porque aquilo não era estresse. Era o seu coração entrando em colapso. É por isso que identificar esse padrão pode literalmente salvar vidas. E agora que você já sabe qual é o sinal escondido, no próximo capítulo eu vou te mostrar como reconhecer esse alerta no seu próprio corpo, sem depender de sorte ou achismo. Fica comigo. Agora que você já sabe que o cansaço extremo, o suor frio e a náusea podem ser alertas do seu coração, a pergunta que fica é: como saber se isso está acontecendo com você? Como diferenciar um simples dia ruim de um verdadeiro sinal de emergência? A primeira dica é observar o contexto. Se você está em repouso, sem esforço físico, e mesmo assim sente um cansaço repentino e sem explicação, acenda o alerta. Isso não é normal. Seu corpo está exigindo atenção. Preste atenção também se esse cansaço vem acompanhado de outros sintomas, mesmo que leves, como falta de ar ao subir poucos degraus, sensação de aperto no peito, mesmo que discreta, e principalmente um desconforto incomum que você não costuma sentir. Pense em uma tríade de alerta. 1. Cansaço repentino e intenso. 2. Suor frio sem causa aparente. E 3. Desconforto em regiões estranhas como mandíbula, costas ou braços. Se pelo menos 2 desses sintomas aparecerem juntos, o risco aumenta. E se eles durarem mais de 5 minutos ou se repetirem ao longo do dia, não espere. Tome atitude. E lembre-se, esses sinais podem aparecer dias antes do infarto. Isso quer dizer que o corpo pode estar tentando avisar com antecedência. O problema é que muita gente só reage quando sente dor intensa ou perde os sentidos. Só que muitas vezes, quando a dor forte aparece, o dano já está feito. E o tempo de resposta é mínimo. Outra maneira de identificar se o sinal merece preocupação é observar se ele aparece de forma diferente do que você já conhece. Por exemplo, se você já sente cansaço por causa do trabalho ou rotina, mas um dia ele vem mais forte, mais rápido, fora do padrão, isso é um sinal. O corpo conhece o próprio ritmo. Quando algo foge dele, é hora de parar e prestar atenção. E não subestime seu instinto. Muitas pessoas relatam ter sentido que algo estava estranho, mesmo sem saber explicar. E essa sensação, esse pressentimento do próprio corpo, muitas vezes é o último aviso antes de algo sério acontecer. No próximo capítulo, eu vou te mostrar exatamente o que fazer se você identificar esse sinal, porque reconhecer é só o primeiro passo. A ação certa, no momento certo, pode ser o que separa a vida da tragédia. Reconhecer o sinal é o primeiro passo. Mas o que você faz a seguir pode ser a diferença entre sobreviver e não ter uma segunda chance. A primeira coisa que você precisa entender é: nunca espere a dor piorar para procurar ajuda. Se você sentir aquele cansaço anormal, aquele suor frio, aquela náusea ou qualquer desconforto estranho que não passa, não tente ser forte. Não vá dormir achando que vai melhorar e não tente se automedicar. Haja. Ligue imediatamente para o SAMU. O número é 192 e explique seus sintomas com clareza. Mesmo que você ache que pode ser só um susto,
Deixe que os profissionais confirmem. No caso de um infarto, cada minuto conta. O coração começa a morrer aos poucos quando não recebe sangue. Quanto mais rápido você for atendido, maior a chance de evitar sequelas graves ou até a morte. Enquanto a ajuda não chega, permaneça sentado ou deitado em posição confortável, evite movimentos bruscos e, se possível, alguém deve acompanhar seus sinais vitais. Se você está respirando bem, consciente e se os sintomas estão piorando, nunca dirija até o hospital sozinho. Muitos infartos se agravam durante o trajeto e, sem assistência imediata, a situação pode se tornar fatal. Se você estiver em um local público, não tenha vergonha de pedir socorro. Vergonha não salva vidas. Coragem salva. E aqui vai um conselho de ouro. Se você faz parte do grupo de risco, tem pressão alta, colesterol elevado, diabetes, histórico familiar de doenças cardíacas ou fuma, não ignore nenhum sinal fora do normal. O coração não envia mensagens por acaso. Quando ele fala, é para ser ouvido. E se alguém próximo a você apresentar esses sintomas, faça a mesma coisa. Acione o socorro, acompanhe a pessoa e mantenha a calma. Sua atitude pode ser o fator decisivo.